Fala-se muito e confunde-se muito socialismo com comunismo, fala-se muito da China comunista, da Cuba comunista, fala-se muito do socialismo soviético. De forma objetiva, nós vamos conversar um pouco sobre a diferença entre cada um deles, o que é um e o que é o outro, para que você não venha confundir isso num momento importante, como por exemplo uma prova de um vestibular. Primeiramente, nós vamos lembrar que a origem das ideias socialistas, elas vão remontar desde aquela época da Revolução Industrial. Por quê? As ideias socialistas elas vão surgir para pensar as relações de trabalho naquela época, para pensar a relação entre empregador e empregado. É aí que vai surgir a ideia do socialismo, para ver essas diferenças que existem entre eles, para pensar essas diferenças entre eles. Quando surge ali o capitalismo e logo depois as ideias socialistas, o socialismo ele vai surgir como uma forma de embate ao capitalismo. Ele faz uma oposição ao capitalismo. Só que aí, por enquanto, eu só falei de capitalismo e socialismo. Tu deve estar se perguntando, onde é que entra o comunismo? É agora que nós vamos pegar nisso. Como é que se pensou naquelas ideias baseadas no trabalho? A primeira fase de tudo seria o capitalismo. Naquele modelo econômico, como nós já conhecemos, economia de mercado, livre concorrência, com todos os seus vícios econômicos que nós já conhecemos, e por aí vai. O que prega o socialista? O capitalismo seria a primeira fase. E ele entraria em colapso. Ele iria quebrar, iria dar defeito. Só que nesse momento o Estado iria intervir. E nesse momento de intervenção é que entraria o socialismo. O socialismo seria uma intervenção do Estado para poder reorganizar. Deixa eu só colocar aqui, segunda fase. Seria uma intervenção do Estado para poder reorganizar o Estado, acabar com aquelas práticas capitalistas, acabar com aquelas práticas que estavam impregnadas na sociedade. O socialismo entraria então aí para reorganizar o Estado. Ele vai ser implantado com o fim do capitalismo, no colapso do capitalismo. E a terceira fase e última, a fase seguinte, seria a do comunismo, que seria a fase final de tudo isso. Seria a terceira fase. E o que seria esse comunismo? A classe trabalhadora ela ia gerir as suas relações de produção e o Estado. Iriam surgir ali novos valores sociais e culturais e o Estado seria extinto. Portanto, a fase final, que seria o comunismo, ela teria ali a extinção do Estado. Deixa eu detalhar mais um pouco aqui para frente. Então vamos lá, o socialismo. Primeira atitude, fim da propriedade privada. Não existiria mais donos de nada, tudo seria de todos. Tudo aqui seria baseado num princípio chamado coletividade. Tudo seria de todos, tudo seria utilizado segundo a necessidade de cada um. Fim dos meios de produção. A partir daquele momento, tudo seria estatizado. Tudo passaria para o controle do Estado, pensando sempre, obviamente, no bem comum da população. Teria a instalação de um Estado forte. O que seria esse Estado forte? A partir daquele momento, tudo seria comandado por um governo forte, quase que uma ditadura. E teríamos também o fim da desigualdade social. Seria esse um outro princípio. Acabar com as classes sociais. Esse eu acho que seria até o mais difícil, acabar com ricos e pobres, empregador e empregado. Essa seria, portanto, uma das atitudes. Passando-se tudo isso, que seria aquele processo de reorganização da sociedade, nós teríamos ali no comunismo a abolição do Estado, o fim do Estado, e uma igualdade radical entre os homens. Você não teria mais ricos e pobres, você não teria mais classes sociais, você teria uma sociedade com novos conceitos sociais, com novos conceitos culturais.
Aí você teria a abolição do Estado e aí você teria chegado no ápice que uma sociedade poderia chegar no que diz respeito a relações de produção, a valores sociais e a valores culturais. E onde é que tu achas tudo isso, meu amigo? Em dois livros chamados O Manifesto Comunista e O Capital. Livros esses escritos por essas duas figuras, Karl Marx e Friedrich Engels, dois filósofos alemães de origem judia.